Professor, o senhor tocou num ponto aí que é primordial. Como é que o senhor vê o aspecto da competitividade do Espírito Santo no desenvolvimento dessa área de descomissionamento de infraestrutura de óleo e gás, né? Seja ela de marítima e seja ela terrestre? Onshore, né? O que acontece? O Espírito Santo está olhando agora, né, para esse mercado. Está olhando agora. Falta justamente essa integração de cadeia. Nós temos várias empresas que a marca pode trabalhar com flexíveis, a gente tem a parte de siderurgia que poderia trabalhar com aço. A CIMEC aqui em Cariacica. A CIMEC, a própria Arcelor, a CIMEC eu acho que é uma candidata panela dela. Mais natural para o processo. Agora, qual é a infraestrutura portuária ou de estaleiros que nós temos para isso? Então, quer dizer, nós temos o back-office, nós podemos processar os materiais, mas não temos o front-office, ou seja, nós não temos como recepcionar as instalações. Então, falta essa integração. Mas isso hoje nós temos projetos que estão sendo desenvolvidos e em fase de licenciamento no Estado, né? Certo. Falando de portos aqui, nós temos um porto que está sendo desenvolvido ali em Aracruz, onde pretende-se ter um terminal para descomissionamento. Porto da Imetame. Temos um outro porto no sul do estado, ali em Presidente Kennedy, que nós também recebemos a informação de que existe um acordo, um pré-acordo firmado com uma empresa americana para estabelecer ali também um terminal de descomissionamento, né? Esse porto, as obras ali estão ainda em fase inicial, né? Fazendo ali o berço, como é que fala? O armazém de pedras, ali, acho que o termo é esse que eles usam, né? O pulmão de pedra, de rocha, para poder fazer o enroncamento. Estão fazendo os estudos de viabilidade para esse terminal. E temos aqui, acho que a grande sacada, que é o projeto que me parece que está mais vamos dizer assim, a iniciativa que está mais forte, sim, né, voltada para esse segmento, são esses 4 terminais que estão previstos aqui para a Baía de Vitória, aonde se pretende ter 2 terminais sobre rocha maciça, né, o que alavanca outras, inclusive, possibilidades de prestação de serviço em testes de colunas de pressão, e temos um outro terminal que é como é que fala? Que é em terra firme também. Onshore. Então, todos os dois ali na Baía de Vitória, né? Cada um desses pontos, vamos dizer assim, que você mencionou, Senna, eles têm um desafio. O Porto Central, lá em Kennedy, ele, a priori, foi concebido como um projeto para exportação de minério, né? Viria de Minas Gerais. Quem, vamos dizer, patrocinou os projetos iniciais, Ferros, né? todo o trabalho foi a Ferros, que depois desistiu do Porto e foi operar em Açu, né? Que é bem perto. São João da Barra, ali, né? Então é perto. Então, o que acontece? Existe um desafio no Porto Central, em Kennedy, de você ter uma linha de serviços ou uma cadeia de produção que viabilize o porto. Então, quando você pensa em investimentos muito grandes, você tem que pensar o que garante esse investimento, o que me garante algum retorno. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no descomissionamento, será que existem mecanismos que possibilitem contratos de descomissionamento no longo prazo que deem viabilidade àquele porto depois de pronto? É uma pergunta que eu tenho também. Pelo andar da carruagem aí, né, pelo cronograma que se mostra, tanto o da própria Petrobras, né, das apresentações da Petrobras, quanto de outras empresas que operam aqui no litoral, principalmente Capixaba, parece-me que nós temos aí um panorama aí de várias, pelo menos umas 30 plataformas aí no arco dos próximos 10 anos. Né? Isso, mas a questão essas plataformas vão ficar aqui? Porque para você partir de um porto do zero,
orientado para eles, você tem que ter alguma, sei lá, alguma coisa contratual, regulamentar, que me dissesse assim, 15 plataformas vão ser feitas aqui. 10 plataformas vão ser feitas. Quantas plataformas? Não existe uma garantia nesse negócio. Aí é o risco do negócio, né? Que você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que estar com a sua infra pronta, isso, né? Para você conseguir o contrato de... Mas agora você há de convir, né? Que o investimento no porto é um investimento muito alto e um risco muito alto. Né? Mas o volume é muito grande, né? De plataformas a serem descomissionadas. E aí você olha, por exemplo... No mundo, né? Não é só no Brasil. Mundo, não é só no Brasil. Mas você olha, por exemplo, aí você citou pelo menos, vamos dizer assim, três sites aqui. O Porto Central, o Porto da Imetame em Aracruz e os portos na Baía de Vitória. Já no Espírito Santo se cria, já temos uma competição entre 3 sites. Então, no caso do Porto Central, Entende? por exemplo, o descomissionamento é só uma parte de tudo que eles vão fazer ali. A Imetame, por exemplo, também é outro caso, que o foco lá não é descomissionamento. Nem o Porto Central. Conversando com os investidores do Porto Central, Sim. Eles veem a questão do comissionamento como uma atividade acessória que não é a atividade fim do porto. Certo. Porque a proposta do Porto Central é ser um porto multimodal, né? Multiuso, onde o foco deles, inclusive, é óleo e gás, né? Um terminal de óleo e gás ali e um terminal graneleiro, onde eles pretendem, já tem inclusive a outorga para construir uma ferrovia ligando a região centro-oeste à Vitória. E no caso da Imetame é mais um terminal de contêiner. Ou seja, a gente teria só esses portos que vão ser construídos dentro da Baía de Vitória, que são focados. Específico. E mesmo assim, como o Senna falou, mesmo que não tenha nenhum descomissionamento, lá no caso do Porto da Landicia, né, ele poderia fazer esses testes de colunas que já bancariam o investimento. Pelo menos que só tem dois portos no mundo, né, 2 terminais no mundo sob rocha maciça. Esse aqui de Vitória seria o terceiro. Tem a possibilidade de atrair isso, né? Assim, o que acontece? A gente está falando aqui, a gente está conversando, a gente está vendo que existem essas possibilidades. A questão é você ter os empreendedores que vão correr o risco nessa direção. Então, quando a gente olha a questão do descomissionamento e olha para o Espírito Santo, isso é uma coisa crucial para se resolver. Porque se você olhar, a gente está falando do Espírito Santo, mas bem, o que nós temos no restante do Brasil? Nós temos Rio Grande do Sul, temos estaleiros e alguns terminais portuários no Rio que podem fazer isso, temos todo o sistema portuário de São Paulo, tem Pecém, tem algumas outras instalações no Nordeste. Então, o que acontece? O Espírito Santo precisa de se colocar pensando também nessa concorrência interestadual que existe.